Só que daí começou a pipocar vídeo do cara num monte de ritual e levando o funcionário para ritual. E Ixi, aí, aí teve um monte de gente que foi lá no perfil contar que teve um dia que o cara surtou lá e fez todos os funcionários sair jogando sal grosso na fábrica. E mandaram um produto o ano inteiro. E vocês incluíram R$ 120 mil de taxa. A pessoa entra e num determinado momento ela é sufocada, asfixiada financeiramente e ela tem que repassar a você loja. E acredita que daí pode ser uma prática recorrente? Então, tem método, você acha? Ela abriu o jogo e expôs tudo. Naira Alvim, ex-franqueada da Cacau Show e criadora do perfil A Doce Amargura, resolveu contar tudo o que viveu nos bastidores da gigante do chocolate. E as revelações são simplesmente chocantes, né? Num podcast de 2 horas, ela entregou detalhes que, se confirmados, podem comprometer seriamente a imagem da marca, né? Relatos de perseguição, contratos armadilhosos, denúncias de assédio, tentativas de silenciamento e até mesmo a visitinha de pessoas poderosas da empresa. Naira revelou como que a empresa tentou sabotar a venda da sua loja, mexeu com a sua reputação e ainda tentou calar quem ousou falar. Segundo ela, o que parecia ali só mais uma franquia virou um verdadeiro pesadelo, né? E o mais assustador, ela não está sozinha não, tá? Funcionários, franqueados e até fornecedores começaram a surgir com histórias parecidas. Será que a máscara caiu de vez, né? O que a Cacau Show tem a esconder? Nesse vídeo, a gente vai conferir tudo o que essa ex-franqueada aí, né, a criadora do perfil que acabou revelando toda essa polêmica da Cacau Show, né, o que ela contou nesse podcast, tá? Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Cerca de um mês atrás, o portal Metrópolis publicou uma matéria que pegou muita gente de surpresa. A reportagem revelou que por trás da imagem doce e acolhedora da Cacau Show existe um clima bem diferente quando o assunto são os franqueados da marca. Segundo relatos, a relação com eles estaria longe de ser das mais amigáveis, né? E para deixar tudo ainda mais estranho, surgiram até histórias sobre um suposto ritual que estaria acontecendo nos bastidores da empresa. Duas reportagens do site trouxeram à tona relatos de franqueados e ex-funcionários que pintam um cenário bem diferente daquele que é mostrado nas propagandas da Cacau Show. Segundo essas pessoas, né, a empresa funciona quase como uma espécie de seita, né, onde tudo gira em torno da figura do CEO. E o mais preocupante, quem ousa discordar dele acaba sendo isolado ou até mesmo perseguido dentro do sistema da marca. Bom, no vídeo que a gente fez sobre essa polêmica, a gente detalha todas as acusações envolvendo a Cacau Show e o que chama a atenção é que não se trata apenas de boatos ou reclamações isoladas, né? Existem processos reais contra a gigante do chocolate, né? As ações judiciais envolvem denúncias de cobranças indevidas e falhas no fornecimento de produção para as lojas franqueadas. O mais grave é que, segundo o próprio juiz responsável por um dos casos, essas atitudes podem ter sido, na verdade, uma forma de retaliação por parte da empresa. E toda essa exposição do caso começou, na verdade, com uma página lá no Instagram chamada Doce Amargura, né, onde funcionários e franqueados passaram a compartilhar relatos e experiências sobre o que viveram dentro da empresa, né, incluindo denúncias sérias, né, como casos de assédio e práticas consideradas abusivas. Quando a gente lançou o primeiro vídeo, né, o perfil A Doce Amargura tinha cerca de 5 mil seguidores, mas depois que a polêmica ganhou mais visibilidade, esse número explodiu, né? Hoje já são quase 50 mil pessoas, né, acompanhando a página. Por trás de tudo isso está Naira Alvim, né, a mulher que teve coragem de expor o que seria a verdadeira face da empresa. Ela é ex-franqueada da Cacau Show, escreveu 3 livros relatando toda a dor de cabeça que enfrentou com a marca e recentemente participou de um podcast, né, onde ela abriu o jogo sobre essa briga amarga, né, com a gigante do chocolate. As declarações de Naira. A Naira foi convidada do podcast lá no canal Não Minta Pra Mim, né? E participou de um bate-papo ali de quase 2 horas com o Ricardo Ventura. Claro, quem quiser conferir a conversa completa, vale a pena dar uma passada no canal dele, né? Aqui a gente vai focar apenas nos pontos mais polêmicos. Segundo ela, né, a ideia de criar a página no Instagram e começar a escrever os relatos surgiu como uma forma de desabafo, né? Quase que uma terapia pessoal. Mas, com o tempo, né, aquilo acabou virando uma espécie de reclame aqui dos franqueados da Cacau Show, né, reunindo denúncias e histórias de quem passou pelas mesmas dificuldades. Que culminou aí num perfil cheio de. Como é que fala? Foi chamado do Reclame Aqui dos Franqueados, né? Porque Ah, começou
uma enxurrada. Não, isso aconteceu comigo em 2010, em 2005, em 2020. Eu falei, não, a gente tem um padrão aqui, né? Não é uma coisa aleatória da Naira. Naira fala que desde o início, quando passou a franquia para o seu nome, já notava certas red flags, né, na forma como a empresa lidava com algumas situações, mas acabou não dando tanta atenção e achou que daria conta do negócio. Vale lembrar que, segundo ela, já tinha experiência na área e não caiu ali de paraquedas. Pedem uma garantia de crédito. Para você ter um limite de crédito com a fábrica, você tem que fazer uma garantia bancária ou uma hipoteca. Isso Então, aí já devia ter despertado. Nos cosméticos não existe isso. A é gente tipo assim, tem ou a fábrica te garantia. dá, te dá o crédito ou não dá, né? Mas no caso aí, você teria que abrir ou uma garantia bancária, ou seja, você tem uma linha de crédito perante ao banco que Uma talvez carta de crédito, sabe aquela carta fiança? que fica vinculado a ele direto. Se você não pagar, ele vai lá e pega do Isso, banco o seu. isso. Rapaz, Ou uma garantia hipotecária. um imóvel seu que você deixa para ele executar caso você. Na conversa, Alvin relembra todos os perrengues que enfrentou desde que assumiu a franquia da Cacau Show. Né, foram tantas situações complicadas que chegou a um ponto em que, para ela, já não dava mais para insistir em manter o negócio de pé. Segundo conta, né, a empresa tinha o hábito sempre de jogar a culpa no franqueado quando algo dava errado. E foi aí que, ao tentar se desligar da marca, né, as dores de cabeça só aumentaram. De acordo com Naira, a estratégia da empresa parecia ser empurrá-la até o limite, né, fazendo com que ela desistisse sozinha e assim quebrasse o contrato, arcando com a multa prevista nesses casos. Aí eu caí nessa cláusula de renovação automática, que é uma cláusula que existe lá, que se nenhuma das partes se opor, seu contrato fica renovado por tempo determinado. Eu falei, pronto, é uma prisão agora, né? Vou ficar aqui até quando com E esse povo? aí? Aí minha funcionária ficou sentadinha lá, Ricardo, outubro, novembro, dezembro, servindo café com a loja vazia. Por quê? Depois eu descobri. Eles queriam que eu quebrasse o contrato, que eu falasse, ah, que se lasque, vou fechar isso aqui Aí ia e ter uma multa. descaracterizar a loja. Exatamente, porque daí chega no judiciário, quem quebrou o contrato? Foi você. E não foi um A Nai. pedido de comunicado que, ó, eu tô fechando com 60 dias, aquela coisa toda. Exatamente. Pelo que deu para entender, ela explica que tudo fica meio travado porque os contratos são feitos por meio da Câmara Arbitral, né? Algo parecido com uma justiça particular, né? Isso, segundo ela, né, complica bastante o processo de desligamento, né? Já que acaba tirando o franqueado da justiça comum e colocando dentro de um sistema que favorecia mais a empresa. Quando eu notifiquei eles, eu notifiquei para fechar no dia 30 de E janeiro. isso você Falei, notificou ó, tudo com a comunicação interna. Você não isso. constituiu um advogado para chegar e falar, olha, eu quero um distrato disso aqui. Não constituí advogado porque tudo passa pela Câmara Arbitral, Ricardo. Tem uma cláusula na COF, na COF não, no contrato, que tudo passa pela Câmara Arbitral. É uma justiça cara, excludente, tudo corre em sigilo. E o A que a Câmara gente tem. Arbitral é quando ela não vai para a justiça comum, né? Ela vai para uma justiça meio que é uma Particular. antessala da justiça. É para quando tem um acordo em ambas as partes, aquilo tem valor legal como um juiz que determinasse, ó, isso aqui você não pode reclamar mais na justiça porque a Câmara Arbitral já resolveu. Só que é uma justiça particular. Você tem que pagar para essa Caríssima. pessoa, não é isso? Exatamente. Você paga até a manutenção do processo lá. Se ele ficar por meses lá, você fica pagando. Ela conta que estava no processo de repassar a loja e foi totalmente transparente com a pessoa interessada, né? Explicou todos os perrengues e dificuldades que enfrentou, mas ainda assim o comprador estava decidido a assumir o BO, né? Acabaram fechando num valor bem abaixo do que a Naira tinha investido e mesmo sabendo que sairia no prejuízo, ela resolveu seguir com um repasse. Chegaram até a fazer um pré-contrato, né? Pelo que ela relata, na época da Páscoa, o novo dono já estava operando a loja normalmente, né? Mesmo sem ter quitado o valor combinado. Já no dia 30 de janeiro. Foi quando apareceu esse último comprador. Eu falei, não é possível. Falei, mas o senhor tem certeza? Sentei, expliquei os motivos que eu estava saindo, que eu não concordava com umas taxas, que eu já tinha rompido a minha ligação, boa convivência com o franqueador, tudo.
Mas ele veio de uma cidade de fora, com um projeto de vida, de morar aqui e tal. E ele queria essa loja, porque ele queria, porque a mulher Tá. dele queria, porque era muito legal, etc, etc. Falei assim, bom, você é uma pessoa que também é do comércio, você sabe o que você está fazendo, ok. Eu estou pedindo só o valor da avaliação da loja. Para você ter ideia, a avaliação que a franqueadora faz, Ricardo, ela foi assim, ó, eu gastei 320 mil para montar a loja. Ela avaliou por 207. Então, 207, tipo, eu ia estancar a sangria e ia tirar uma parte do prejuízo e boa. É, Entendeu? Vamos embora. é isso aí. Era meu plano. Eu falei, beleza, então vamos embora. Tudo certo. Assinamos um pré-contrato em março. Eles, nesse pré-contrato, isso é uma dúvida que muita gente falou assim: como que ela não tinha a chave da loja dela? Que absurdo quando fecharam, né? Gente, já estava com o novo dono. Você já fez um pré-contrato e que ia ceder as chaves para ele. Ele te deu alguma Exato. grana inicial? Uma. Ele comprou algumas coisas que estavam lá em estoque, umas embalagens, umas canecas. E daí eu falei para ele, eu falei assim, olha, só que eu preciso dessa grana até o meio do ano, que eu tenho outros projetos, tal. Então, se fizer a Páscoa, você já tem condições de levantar essa grana e, né, Ah, beleza. me Você fez um pagar. acordo com ele para vender o mobilizado. Aí ele falou: tá bom, Exato. eu aceito. Não, mas isso aí ele se qualificou na franqueadora. Ele foi, fez o curso de franqueado, Tá, e passou aí, o por que que todas as aconteceu? etapas. Só que foi justamente nessa época que o perfil A Doce Amargura começou a ganhar visibilidade no Instagram. E aí não demorou muito, né, para os chefões da Cacau Show descobrirem que era ela por trás da página. A partir daí, as coisas ficaram ainda mais difíceis pro lado da Naira. Inclusive, segundo ela, né, chegaram até a mandar gente importante da empresa para fazer uma visitinha para pressioná-la. Utilizando a loja, fez a Páscoa, fez o Dia das Mães, e quando veio à tona a escrita do livro, o perfil, tudo, que até o diretor da fábrica veio aqui na minha casa falar que, tipo, dá um cala-boca, Ah, no ah, sentido, ah. vem aqui, o que que você quer para isso parar, etc. Eu falei assim, cara, eu tô falando da minha vida, eu não tô falando de vocês. Mas, já que você quer falar de vocês, vamos falar de vocês. Eu falei assim, eu quero pagar só o que eu devo de verdade. Mas de que valor que você está falando? Eu falei assim, não é valor, não é 100 mil, não é 200 mil. O que eu estou te falando é, essas taxas que vocês ficaram cobrando, incluindo boleto para mim durante um ano que você não me mandou produto, porque lembra que eles mandaram o último carregamento de produto lá em abril de Certo. 24. Vocês não me mandaram produto o ano inteiro e vocês incluíram 120 mil reais de taxa. De E o meu promoção, de um monte de coisa que você não estava nem operando mais. Exato, de mídia, de marketing, Sendo que você não taxa, estava operando aquela taxa do mais. cacau, tudo. Falei, não vou pagar, vocês estão completamente E aí, como você. malucos. Eles chegaram a discutir valores e acertar os detalhes, né? E a Naira realmente acreditou que com a venda da franquia tudo finalmente ficaria resolvido. Mas, para sua surpresa, a Cacau Show parecia ter levado para o lado pessoal, né? O fato da briga ter vindo a público. Segundo ela, a empresa foi direto até o comprador interessado e fez uma proposta para ele que ele abrisse uma nova unidade, né? Em vez de assumir a dela. Foi aí, nas palavras dela, né? Acabaram lascando ainda mais a situação. Eu falei assim, ó, eu me proponho a fazer a venda para o próximo franqueado caminhar e vocês vão me provar em 30 dias, porque vocês ainda têm a garantia de imóvel, É, que tava lá vinculado. ainda está, a garantia de imóvel vinculada. Vocês têm a garantia de imóvel vinculada lá, que dá muito bem para discutir esse valor aqui. Eu não vou aceitar barganha de algo que eu não devo, seja 10 reais, seja 10 mil reais. Você vai me provar que eu devo. Só isso que eu quero. Não estou me negando a pagar. Até porque tinha o dinheiro da loja entrando, entendeu? Eu entendi. Aí eles chegaram para o novo franqueado no mesmo dia, saíram daqui, foram lá e falaram para o novo franqueado: a gente te ajuda a abrir uma loja pelo mesmo valor. A loja hoje deles, convencional, é 312 mil. Ele saiu daqui, foi lá e falou assim que não ia continuar o repasse e propôs para eles abrir uma nova Em outro loja no lugar. novo ponto. Isso, de 312 por 207, Quero só que para eles. não fechar no meu ponto. Naira fala que essa bagunça com franqueados da Cacau Show já rola há muito tempo, tá? Mas que até então esses casos nunca tinham vindo a público desse jeito ou ganhado espaço na mídia como agora. Essa rotatividade de franqueado, da mesma forma que aconteceu comigo, ou às vezes um pouco pior,
acontecem há muitas décadas, de forma reiterada, em lugares diferentes do Brasil. A pessoa entra e, num determinado momento, ela é sufocada, asfixiada financeiramente e ela tem que repassar a loja. Você E acredita que daí pode ser uma prática recorrente? Então, tem método, você acha? tem se desenhado assim, sabe? E daí quem bate o pé e fala assim, vou fechar isso aqui e vou para a justiça. As causas na justiça que conseguem sair da Câmara Arbitral são unânimes. Você quebrou o contrato de franquia ao fechar sem autorização. Então, de um jeito ou de outro, parece que é programado para o franqueado sair sempre devendo. A empresária também dá sua versão sobre algumas notícias que começaram a circular sobre ela, né, a respeito dela, dizendo que ela seria trambiqueira e afins, né, com direito até a risadinha irônica, né. Segundo ela, depois que o caso ganhou repercussão, a chefia da Cacau Show, né, tentou vasculhar tudo sobre a sua vida para tentar sujar a sua imagem, né, e descredibilizá-la, né, mas como não encontraram nada sério, acabaram pegando o fato de que ela já foi tesoureira da Caixa Econômica Federal, né, e a partir disso, né, desenterraram um caso no qual ela nem teria participação direta, né? E mesmo assim jogaram na mídia. Quando eu cheguei lá no final, mais ou menos em junho, julho, eu recebi um recado da chefia que eles estavam abrindo uma apuração de responsabilidade sobre aquelas diferenças e que eu ia responder a apuração porque eu tinha o cargo De chefia. de chefia. Eu falei assim, olha, responsabilidade de cargo de chefia eu tenho, mas o risco do banco não é eu, toca para frente, porque eu não vou fazer empréstimo consignado, nem pagar a diferença num sistema. Isso é inadmissível. E foi isso que aconteceu. E não teve em nenhum momento, nem a Polícia Federal revirou a minha vida. A essa moça que fez a primeira transferência entre subcontas já deu depoimento e assumiu que a matrícula é dela, etc, etc. Apresentamos todas essas provas. E isso está lá para ser julgado na segunda instância. Bom, a loja da Nayra só foi oficialmente fechada agora, em junho, né? E como era de se esperar, ainda restam diversos BOs pendentes para serem resolvidos. Hoje como é que tá? Fechou a loja? Fechou? Fechou. Eles mandaram uma notificação dia 2 de junho. Eu não estava na cidade, quem recebeu foi o comprador, no dia 2 de junho, que o meu contrato de franquia estava sendo encerrado, que eu tenho 30 dias para descaracterizar Pô, a então loja. encerrou. Tal. Agora, então, graças a Deus encerrou, então. Graças a Deus. Aí encerrou e agora o ponto é seu. Você só tem Sim. que descaracterizar ele e aí ou você entrega ou, como você falou que você tem um contrato longínquo, você pode ficar lá e trabalhar ele, fazer depois outra coisa. passar, enfim, pode levantar ele de novo e passar ou continuar trabalhando lá. Para finalizar, ela também foi questionada sobre a tal seita, né, criada ali pelo Alê. Nayra disse que ela não sabe de nada diretamente, mas que começou a receber vários relatos sobre isso através da página. Primeiro capítulo eu coloco lá assim, que quando a gente chega na franquia, é um som ensurdecedor, e todo mundo batendo palma e adorando aquele cara, uma coisa frenética e tal. É difícil de entrar e estava quase impossível de sair, porque não conseguia uma saída decente. Eu só podia sair rompendo o contrato e devendo, sabe assim? Eu falei, eu não vou sair desse jeito. Virou um tsunami, porque daí o pessoal que fez a primeira matéria no Metrópolis colocou assim, franqueados relatam clima de seita. Mas a matéria falava sobre o livre, a vivência, essas taxas, tudo, e a Sim. dificuldade de sair do contrato. Só que daí começou a pipocar vídeo do cara num monte de ritual e levando o funcionário para ritual. E em vez de vir um comitê de crise e falar assim, não, gente, isso aí é pessoal do caso. Não, eles foram lá explicar os rituais. Aí pegou fogo, entendeu? Entendi, cara. Essa história aí da suposta seita, segundo ela, estaria mais ligada ao pessoal que trabalha dentro da própria fábrica da empresa, né, e não aos franqueados diretamente. É um ritual para quem trabalha na fábrica, né? Que tem que ir de branco um É. certo dia da semana. E Ixi, aí, aí teve um monte de gente que foi lá no perfil contar que teve um dia que o cara surtou lá e fez todos os funcionários sair jogando sal grosso na fábrica. Só que daí ele falou, nunca mais vou passar por isso, que foi uma campanha que deu ruim para ele. É lógico que ele não passou. Ele socou taxa nos franqueados para frente. Aí nunca então, mais teve aí que atividade. pipocou essas coisas. Gente falando do sal grosso, gente falando da tatuagem, gente falando de não sei o quê, não sei o quê. E aí a coisa Porque foi daí veio um outro- escalando. A coisa escalou assim. Nayra deixou claro que a ideia nunca foi viralizar ou escrever livro nenhum por causa do perfil, né? Mas a coisa foi crescendo de um jeito que ela mesma nem percebeu. E convenhamos, né? Se tudo tomou essa proporção, é porque
tem algo realmente estranho nessa história, né? Até porque a polêmica acabou envolvendo não só franqueados, mas também funcionários e fornecedores. Fiozinho que falava para uma bolha ali de franqueados que eu falei assim, ó, se a pessoa quiser entrar daqui para frente, pelo menos essa leitura aqui, ela vai ter disponível para ela, porque eu não tive, Caramba, entendeu? que coisa, hein? A coisa explodiu principalmente com funcionários e ex-funcionários, uma situação horrorosa que até o Ministério Público entrou no meio, pediu depoimento, um rolo. E tudo isso em 10 dias, tá? Não foi É, assim foi. uma coisa premeditada, não. E depois começou a aparecer assim, fornecedores, ex-fornecedores, coisa de aquisição de imóvel que está abandonado, que foi prometido igual. Tem uma fábrica da Pan aí no centro de São Paulo que eles arremataram com o argumento de que gerariam empregos. Como comentei, né, o bate-papo deles durou cerca de 2 horas, né, e lá a Naira entra em mais detalhes sobre várias outras questões, então quem quiser se aprofundar aí, vale a pena conferir, né? Ela se mostra ali uma mulher bem articulada, fala com firmeza, passa bastante segurança no que diz. Me pareceu bem convincente, mas eu não sei, né? E você? O que você achou? Comenta aqui embaixo. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau.